Essa é a história de Moby Dick, de Herman Melville, com adaptação livre minha. Capítulo 4. Quando nós chegamos a Nantucket, nós fomos procurar uma estalagem que era do primo do dono da primeira estalagem. E ela era muito conhecida pelos pratos de peixe que ela servia. Mas quando nós chegamos na entrada daquele lugar, eu tive um mau presságio de novo. Na placa da entrada tinha 2 enormes panelas de barro presas por 2 forcas de um antigo mastro de navio. E aquelas forcas pareciam que eram uma para o meu pescoço e a outra para o pescoço do arpoador. Não preocupar, falou meu amigo. Comida ser boa. Você tem razão, arpoador. Deve ser bobagem minha. Eu acho que a viagem foi muito longa e a gente está precisando descansar. Então nós comemos e fomos dormir. No dia seguinte, nós saímos procurando um barco que nos levasse para caçar baleias. O porto tinha um monte de navios, mas só 3 deles estavam aparelhados para fazer viagens longas. O arpoador queria que eu escolhesse em qual navio nós iríamos embarcar. Então eu até sugeri um deles, mas antes eu tentei argumentar. Mas por que eu? Vamos escolher juntos. Eu não posso ter essa responsabilidade sozinho. Ele diz que você precisar decidir. Ele me falou, mostrando um santinho de barro para o qual ele rezava sempre. Então eu percebi que não ia adiantar argumentar, e fomos para o barco que eu tinha escolhido. O barco era antigo e construído com madeira muito forte. Tinha um casco escuro e o leme tinha sido construído com um maxilar de uma baleia cachalote. O barco era inteirinho decorado com ossos de baleias e tinha desenhos de animais marinhos esculpidos no assoalho do convés. Aquele parecia um enorme navio canibal. Então eu fui falar com um senhor que estava sentado embaixo de uma tenda, lá na popa. Bom dia, falei para ele. Eu queria embarcar nesse navio. O senhor é o capitão? Eu sou um dos donos, me falou o senhor apontando para o outro companheiro que era sócio dele. Então o outro chegou perto também e o primeiro me perguntou: por que deseja embarcar? Eu quero caçar baleias e quero conhecer o mundo. Já matou baleias antes? Então eu falei que não. E eles começaram a me desencorajar a ir. Você conhece o capitão do navio? Ainda não, falei. Pois fique sabendo, ele é um homem exigente e perdeu uma das pernas nos dentes de uma baleia. Então eu falei que mesmo assim eu queria embarcar. O dono do navio então me explicou que os marinheiros ganhavam comissão sobre o lucro da viagem e que a minha porcentagem ia ser muito pequena, porque eu só tinha experiência como marinheiro de navios mercantes. Mesmo assim, nós acertamos os detalhes e eu perguntei então se o meu amigo arpoador também poderia ir. Ele já matou baleias? Um monte delas, respondi então. Mande ele subir a bordo! Os 2 falaram quase que ao mesmo tempo. Quando eles viram o arpoador, eles ficaram assustados. Nós não queremos um canibal dentro do navio. Não, de jeito nenhum, reclamou o dono do navio. Então, o arpoador teve uma ideia para convencer os 2 a deixar ele embarcar. Eu mostrar como usa arpão no mar, ele falou. Então, ele mirou o arpão num barril que estava vazio, lá do outro lado da embarcação, e falou: aquele barril é o olho do baleia. Logo, baleia vai ser morta.
Então ele atirou e acertou bem no meio do alvo, que estava a muitos metros de distância, e os donos do navio contrataram imediatamente o meu amigo, pagando a comissão mais alta que um arpoador tinha ganho naquele porto até então.